A queda de Jerusalém, o cumprimento da profecia de Jesus em Mateus, capítulo 24. Pense em uma cidade majestosa, erguida sobre uma colina, cercada por muralhas imponentes. Imagine o templo mais glorioso que os olhos humanos já contemplaram, símbolo da aliança entre Deus e seu povo. Agora, visualize essa mesma cidade em ruínas, o templo reduzido a pó e um povo disperso pelo mundo. Como algo tão devastador poderia acontecer? Qual foi o propósito divino por trás disso? Será que Deus abandonou seu povo? Ou será que ele estava cumprindo algo maior, algo que já havia sido anunciado? Amados irmãos, hoje vamos explorar uma das profecias mais poderosas de Jesus Cristo, registrada em Mateus, capítulo 24. Jesus, em suas palavras, revelou o destino de Jerusalém, um destino que viria como resultado da desobediência e rejeição da mensagem divina. Mas, ao mesmo tempo, ele apontou para a soberania de Deus, para a fidelidade de suas promessas e para o grande plano da redenção. O que aconteceu em Jerusalém não é apenas história, é uma lição viva para nós hoje. Fique comigo até o final deste vídeo, pois vamos desvendar verdades profundas que podem transformar sua forma de enxergar a Bíblia e a história divina. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o evangelista Jesus Mar Moreira, da Conamad, e é uma alegria tê-los aqui no canal Reflexões Bíblicas. Profetizo que grandes bênçãos e vitórias virão sobre a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu quero te convidar agora a clicar no botão de inscrever-se, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem com outras pessoas. O que você vai ouvir hoje pode abrir os seus olhos espirituais e renovar sua fé. Então, vamos juntos buscar entendimento na palavra de Deus. Antes de começarmos, feche seus olhos e levante suas mãos onde você estiver. Senhor Deus Todo-Poderoso, clamamos pela Tua presença neste momento. Abre o nosso entendimento para compreender a Tua palavra e os Teus propósitos. Derrama sabedoria e discernimento sobre cada coração que está ouvindo esta mensagem. Que toda cegueira espiritual seja desfeita e que as verdades da Tua palavra iluminem as nossas vidas. Profetizamos vitória, restauração e paz sobre cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Amém. Explorando a profecia de Jesus. Queridos irmãos, o capítulo 24 de Mateus começa com uma cena impressionante. Jesus, saindo do templo, é abordado por seus discípulos, que o chamam para admirar a grandiosidade do edifício. O templo era o maior símbolo da fé judaica, mas Jesus responde de forma chocante: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus capítulo 24, versículo 2. Imagine o impacto dessas palavras para os discípulos. Como algo tão magnífico poderia ser destruído? Por que Deus permitiria que isso acontecesse? Para compreendermos o significado dessa profecia, precisamos voltar à história de Israel. Jerusalém era a cidade escolhida por Deus, e o templo era o lugar onde sua glória habitava. Contudo, o povo de Israel frequentemente se desviava dos caminhos de Deus. Desde os tempos dos profetas, Deus enviava mensagens de arrependimento, mas o povo endurecia o coração. A destruição do templo era mais do que um evento físico, era um sinal de julgamento, mas também um chamado para um novo tempo, um novo pacto em Cristo. Jesus, como o próprio Filho de Deus, veio a Jerusalém com uma mensagem de salvação, mas foi rejeitado. Ele chorou sobre a cidade, como registrado em Lucas, capítulo 19, versículo 41, dizendo: "Ah, se você soubesse ainda hoje o que lhe pode trazer paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos." Essa rejeição culminou em consequências drásticas. A queda de Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, as palavras de Jesus se cumpriram de maneira literal. Jerusalém foi cercada pelas tropas romanas, lideradas pelo general Tito.
Os relatos históricos, especialmente os escritos de Flávio Josefo, descrevem um cenário de destruição avassaladora. O templo foi incendiado e cada pedra foi derrubada, exatamente como Jesus havia predito. Muitos judeus perderam a vida, outros foram levados como escravos, e a cidade que outrora era o centro da fé foi completamente devastada. Essa tragédia foi o resultado direto da rejeição de Jesus como o Messias. Contudo, não podemos olhar para este evento apenas como um episódio de dor. A destruição do templo também marcou o fim do sistema sacrificial do Antigo Testamento e abriu caminho para a nova aliança em Cristo. Agora, o sacrifício perfeito havia sido feito, e Deus não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas, mas no coração de cada crente. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. A importância do cumprimento profético. Amados irmãos, o cumprimento da profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém nos ensina muitas coisas sobre Deus e seu plano. Em primeiro lugar, revela que Deus é fiel à sua palavra. Ele não mente e nem falha. Quando Jesus anunciou a queda de Jerusalém, ele estava apontando para o julgamento de Deus, mas também para a restauração espiritual que viria através dele. Isso nos lembra de que a palavra de Deus é viva e poderosa, e suas promessas sempre se cumprem, seja em tempos de bênçãos ou de correção. Outro ponto importante é que essa profecia nos mostra a soberania de Deus sobre a história. Para muitos, a destruição de Jerusalém poderia parecer uma tragédia sem sentido, mas na verdade fazia parte de um plano maior. Deus estava encerrando um ciclo para abrir um novo caminho de salvação para toda a humanidade. Ele estava mostrando que em Cristo o templo físico não era mais necessário, pois agora todos poderiam ter acesso direto a Deus através de Jesus, o sumo sacerdote perfeito. A destruição de Jerusalém também serve como um alerta para nós. Em Mateus capítulo 24, Jesus não fala apenas sobre a queda do templo, mas também sobre eventos futuros, incluindo sua segunda vinda e o juízo final. Ele nos chama a estarmos preparados, a vivermos com vigilância, porque o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Será que estamos atentos aos sinais dos tempos? Será que estamos vivendo de forma a agradar a Deus, a rejeição do Messias e suas consequências? Queridos irmãos, a queda de Jerusalém é também um reflexo das consequências da rejeição a Jesus. Quando o povo de Israel recusou-se a aceitar o Messias prometido, estava recusando a salvação que Deus havia providenciado. O profeta Isaías, séculos antes, já havia profetizado sobre essa rejeição. Em Isaías capítulo 53, versículo 3, lemos: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Essa rejeição trouxe juízo sobre Jerusalém, mas o amor de Deus não acabou ali. Mesmo após a destruição, o Senhor continuou a chamar os judeus e os gentios para a reconciliação por meio de Cristo. Isso nos mostra a grandeza da graça de Deus. Ele não desiste de nós, mesmo quando erramos ou nos desviamos. Ele nos chama, nos corrige, mas também nos restaura. Hoje, essa mensagem ecoa em nossos corações. Será que estamos aceitando Jesus verdadeiramente em nossas vidas? Ou será que estamos vivendo uma fé superficial, como aquelas pessoas que admiravam o templo, mas rejeitaram o Filho de Deus? O apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a si mesmos. A nova aliança em Cristo. Após a destruição do templo, Deus não deixou seu povo sem direção. Na verdade, ele já havia estabelecido uma nova aliança em Cristo, conforme prometido em Jeremias, capítulo 31, versículo 31.
Dias virão, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não seria baseada em rituais ou sacrifícios de animais, mas no sangue de Jesus, derramado uma vez por todas na cruz. Essa nova aliança é o maior presente que Deus poderia nos dar. Agora temos livre acesso à sua presença, podemos receber o perdão de nossos pecados e viver em comunhão com Ele. Não dependemos de sacerdotes terrenos para interceder por nós, pois temos um sumo sacerdote eterno, que é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16 nos encoraja. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Reflexão e aplicação para nossas vidas. Irmãos, a história da queda de Jerusalém não é apenas um relato do passado, é um lembrete vivo de que precisamos colocar Deus no centro de nossas vidas. Assim como o templo não era mais suficiente para garantir a presença de Deus, as obras religiosas também não são suficientes para nos salvar. Precisamos de um relacionamento genuíno com Cristo. Jesus nos chama a sermos seus discípulos, a tomarmos a nossa cruz e a seguirmos a Ele diariamente. Essa história também nos desafia a refletir sobre nossas prioridades. Será que estamos investindo mais em coisas terrenas, como os judeus que colocavam sua confiança no templo? Ou estamos buscando o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar? Como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários. Eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e confio nas suas promessas. Posso continuar com o próximo trecho? Queridos irmãos, Mateus capítulo 24 não fala apenas sobre a destruição de Jerusalém, mas também sobre os sinais do fim dos tempos e o retorno de Jesus. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor sobre o fim, ele respondeu com uma série de eventos que precederiam sua segunda vinda. Entre eles, Jesus mencionou guerras, fomes, terremotos e perseguições. Mas ele também deu uma palavra de encorajamento. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Esses sinais têm ecoado ao longo da história, mas parecem cada vez mais intensos em nossos dias. As guerras não cessaram, as nações continuam em conflito e os desastres naturais se multiplicam. Além disso, vemos o aumento da iniquidade e do afastamento de Deus. Tudo isso deve nos despertar para a necessidade de vigilância e de santidade. Jesus não nos revelou esses sinais para que vivêssemos em medo, mas para que estivéssemos preparados, vivendo de maneira digna do Evangelho. Um dos maiores perigos que Jesus destacou foi o surgimento de falsos profetas e falsos cristos. Ele disse: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 5. Esses falsos líderes têm se levantado em todas as épocas, tentando desviar os fiéis da verdade. Por isso, irmãos, é essencial que permaneçamos firmes na palavra de Deus, que é a nossa única fonte de verdade. Jesus também falou sobre a grande tribulação, um período de sofrimento como nunca antes visto. Ele disse, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus capítulo 24, versículo 21. Mas mesmo em meio a esse cenário sombrio, há uma promessa de esperança. Jesus garantiu que esses dias seriam abreviados por causa dos escolhidos, mostrando o cuidado e a fidelidade de Deus para com o seu povo. A vinda do Filho do Homem. Amados, a profecia mais gloriosa de Mateus capítulo 24 é sobre a volta de Jesus.
Ele virá em poder e grande glória, como o relâmpago que ilumina o céu de um lado a outro. Ele reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, e todos os olhos o verão. Esse será o clímax da história da humanidade, o momento em que Jesus estabelecerá seu reino eterno. Mas Jesus nos alertou que ninguém sabe o dia ou a hora em que isso acontecerá. Ele disse: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42. Essa incerteza não deve nos levar ao desânimo, mas sim à vigilância. Devemos viver cada dia como se fosse o último, mantendo nossas lâmpadas acesas, como as virgens prudentes da parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 25. Esse alerta também nos desafia a sermos fiéis no cumprimento da missão que ele nos deu. Antes de sua ascensão, Jesus comissionou seus discípulos a pregarem o Evangelho a toda criatura. Em Mateus, capítulo 24, versículo 14, ele declarou: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." A nossa responsabilidade como cristãos é fazer parte desse grande chamado, compartilhando a mensagem de salvação com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. O plano redentor de Deus. Queridos irmãos, o cumprimento da profecia da destruição de Jerusalém e os sinais do fim dos tempos revelam o grande plano redentor de Deus. Desde o início, Deus sabia que o homem cairia, mas ele também preparou um plano perfeito para redimir a humanidade. Esse plano culminou na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A queda de Jerusalém foi uma consequência do pecado e da rejeição a Jesus, mas também foi uma oportunidade para que o Evangelho fosse proclamado a todas as nações. Deus usou aquele momento de julgamento para expandir seu reino de maneira global. Hoje, somos parte desse plano. Nós, que antes estávamos distantes, fomos reconciliados com Deus através de Cristo. Essa verdade deve nos encher de gratidão e nos motivar a vivermos para Ele. Como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1. "Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês." A nossa vida deve ser uma resposta ao amor e à graça de Deus. Convite à reflexão e decisão. Agora, eu pergunto a você, querido irmão e irmã, você está preparado para o retorno de Jesus? A sua vida está em conformidade com a vontade de Deus? Talvez você tenha se distanciado, ou talvez nunca tenha tomado a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de abrir o seu coração para Ele. Se você sente esse chamado, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu te aceito como meu Salvador e entrego a minha vida nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, transforma o meu coração e me ajuda a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: "Eu entreguei minha vida a Jesus hoje." Além disso, procure uma igreja evangélica perto da sua casa para congregar e crescer na fé. Se você assistiu até aqui, diga: "Eu vigio e espero o retorno do meu Senhor." Posso continuar com a parte final? A relevância da profecia para os nossos dias. Queridos irmãos, a profecia de Jesus sobre a queda de Jerusalém e os sinais do fim dos tempos não são apenas histórias do passado ou advertências distantes. Elas têm uma relevância profunda para nós hoje. Vivemos em tempos de incerteza, com sinais cada vez mais evidentes de que as palavras de Jesus estão se cumprindo. Contudo, a mensagem de Mateus, capítulo 24, não é apenas de juízo, mas também de esperança e preparação. Jesus nos deixou instruções claras sobre como devemos viver enquanto aguardamos sua volta. Ele nos chama à vigilância, à santidade e à obediência.
Ele quer que sejamos como servos fiéis, que mesmo na ausência do Mestre, continuam a cumprir sua tarefa, prontos para recebê-lo a qualquer momento. Em Mateus capítulo 24, versículos 45 e 46, Jesus pergunta: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Essa passagem nos desafia a refletir. Estamos vivendo como servos fiéis? Estamos alimentando os outros com a palavra de Deus? Ou estamos distraídos com as coisas deste mundo? Jesus nos adverte sobre os perigos da distração e da indiferença espiritual. Assim como foi nos dias de Noé, quando as pessoas viviam suas vidas normalmente até que o dilúvio veio e os surpreendeu, assim será a vinda do Filho do Homem. Preparação para o retorno de Cristo. Irmãos, a preparação para o retorno de Jesus começa com uma vida de oração e comunhão com Deus. Precisamos buscar a sua presença diariamente, lendo a Bíblia, meditando em sua palavra e obedecendo aos seus mandamentos. Não podemos ser negligentes ou deixar que o amor ao mundo apague o fogo do Espírito em nossos corações. Em Mateus capítulo 25, logo após falar sobre os sinais do fim, Jesus conta a parábola das 10 virgens. Nessa história, 5 virgens eram prudentes e mantiveram suas lâmpadas cheias de azeite, enquanto as outras 5 foram imprudentes e ficaram sem azeite quando o noivo chegou. Isso nos ensina a importância de estarmos preparados espiritualmente, mantendo nosso relacionamento com Deus forte e constante. Jesus também nos chama a sermos luz e sal neste mundo. Ele nos deu uma missão: pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. À medida que os dias se tornam mais difíceis e a iniquidade aumenta, devemos brilhar ainda mais, testemunhando sobre a graça e o amor de Deus, a esperança da glória eterna. Amados, a volta de Jesus não é algo para temermos, mas sim para desejarmos ardentemente. É o momento em que toda dor, sofrimento e injustiça chegarão ao fim. É o dia em que estaremos face a face com o nosso Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículos 4 e 5, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Essa promessa deve nos encher de esperança e nos motivar a perseverar. Não importa quão difíceis sejam os dias que estamos vivendo, sabemos que há uma recompensa eterna nos aguardando. Como o apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Um apelo final. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Ele está à porta e bate, esperando que você abra o seu coração para Ele. Não adie essa decisão. Não deixe que as distrações do mundo ou as dúvidas impeçam você de experimentar a salvação que Ele oferece. Como está escrito em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu me entrego completamente a Ti. Reconheço que preciso do Teu perdão e da Tua graça. Quero viver para a Tua glória e aguardar com alegria a Tua volta. Guia-me pelo Teu Espírito e ajuda-me a ser luz neste mundo. Amém. Se você fez essa oração, compartilhe nos comentários. Eu estou preparado para a volta de Cristo. Queridos irmãos, que esta mensagem tenha tocado profundamente o seu coração e renovado a sua fé. Não se esqueça de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas
deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Assim, você estará ajudando a levar essa mensagem transformadora a muitas outras pessoas. Na tela final, estão 2 vídeos que eu recomendo que você assista. Um deles aprofunda os sinais da volta de Cristo e o outro explica como viver uma vida cheia do Espírito Santo. Que Deus abençoe você e sua família grandemente e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Amém.